por que Deus te escolheu. Olha, eu até hoje não entendo porque eu fui escolhido por Deus para viver o que eu vivo hoje, para viver essa graça que eu vivo hoje. Eu não entendo a graça de Deus. Se a graça de Deus ela é lógica para você que está me ouvindo, ou se ela é lógica para qualquer pessoa nesse universo, para mim ela não é lógica. Não faz sentido. O que eu vivo hoje não foi planejado, não foi projetado. Eu não nasci em uma família onde eu fui projetado, por exemplo, para morar nos Estados Unidos, para falar um outro idioma, para me tornar um cristão, para me tornar um pastor, para me tornar um líder, para me tornar um pai amoroso que eu sou hoje, para me tornar um marido. Eu não fui projetado para isso. Por quê? Eu cresci sem a referência de pai. Porque eu cresci sem a referência de marido. Eu perdi o meu pai assassinado quando eu tinha somente 12 anos de idade. O meu pai foi assassinado. Então, eu não tive a referência de pai. Eu nunca me ensinaram, de fato, o que é ser pai. E eu tenho aprendido a ser pai, literalmente, com o amor de Deus e observando outros pais a serem pais. Eu não estou isento de erro. Às vezes, eu dou umas broncas no meu filho mais forte, vejo que eu pego um pouco mais forte, eu já me retrato, vou lá, coloco ele no colo, faço um carinho, explico por que fiz aquilo, peço desculpa quando tem que pedir. Ele só tem 6 aninhos, mas sim, quando eu estou errado, quando eu excedo, eu reconheço e peço desculpa para o meu filho. E assim eu estou ensinando meu filho a ser um futuro pai, coisa que meu pai não me ensinou. Eu cresci assistindo quase que todos os dias o meu pai espancar a minha mãe. A minha mãe também não era uma pessoa fácil no falar. É aquela pessoa que a gente chama de boca dura. Ela estava apanhando, mas estava ali falando, provocando, xingando, indo para cima. E o meu pai, ele espancava a minha mãe. Ficava eu abraçando meu pai, pedindo, pelo amor de Deus, pai, não faz isso com a mãe, não machuca a mãe, pelo amor de Deus, chorando desesperadamente, entrando na frente dele, abraçando a cintura dele, que eu era pequeno. E aí ele me jogava pro lado, eu vinha de por trás pela perna dele, abraçava a perna dele, pai, ele me chutava para trás, ia para cima da minha mãe. Enquanto isso, meu irmão também, ali, mais ou menos do mesmo tamanho que eu, fazendo a mesma coisa, abraçando ali a perna da minha mãe. Para, mãe, deixa ele, mãe, para com isso, pelo amor de Deus, ele vai te matar. E eu e meu irmão ali, os dois desesperados. Nós éramos os irmãos maiores ali, e a gente desesperado, pedindo para os nossos pais pararem com aquela confusão. Eu vi isso, gente, por muitos anos. Eu cresci durante muitos anos da minha vida vendo isso. 4 irmãos pequenos, menores, todos muito pequenininhos ainda, ficavam ali aglomerados juntos num canto ali, chorando. Imagine 6 crianças, todas chorando ao mesmo tempo. E a gente vivendo aquele inferno dentro de casa. Então, nosso sonho de criança não eram sonhos materiais. Nosso sonho de criança era ter paz. Era poder ver o meu pai se relacionando bem com a minha mãe, poder ver meu pai amando a minha mãe, e poder ver minha mãe respeitando o meu pai. Mas a gente cresceu em uma casa muito disfuncional, uma casa muito atribulada. A violência, a agressão doméstica machucava muita gente, mas a pobreza também machucava a gente. A gente não chegou a passar fome ali, de ver o nosso estômago doendo, porque a gente era muito arteiro, a gente inventava muitas comidas, era farinha com açúcar, mingau de fubá, a gente pegava os pães, a gente ia para as padarias de manhã e pedia pão, eles davam aquele pacote, assim, aquele saco de nalho de pão duro, a gente levava aqueles pães para casa, e ali a gente fazia torrada, pegava aquele pão duro, colocava dentro do café, amolecia e comia.
enquanto a minha mãe estava lá fora, trabalhando, passando roupa para trazer o mínimo dos mínimos para casa. E o meu pai era usuário de maconha, viciado, era lavador de carro no estacionamento do Banco Central, e ele não roubava nada de ninguém, então ele trabalhava basicamente para sustentar o vício dele. Muito raramente ele trazia um pedaço de carne, ou um pacote de arroz, um pacote de açúcar para casa, mas geralmente o dinheiro dele não era para ajudar em casa, era para manter o vício dele. Inclusive, as piores épocas do meu pai, ele se transformava em um monstro, sabe, o Hulk. Ele literalmente tinha essa síndrome do Hulk, que explodia, aquele temperamento horrível, quando ele estava sem as drogas. E crescer em uma casa assim, pessoal, foi muito difícil. E eu jamais imaginava que eu iria me tornar o homem que eu sou hoje. Não tinha, na verdade, projetos, projeções para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Porque eu não sei se você sabe, você projeta o seu filho. Talvez algumas coisas você não vai conseguir escolher, porque o seu filho ele tem uma personalidade, ele tem uns gostos. De repente você sonha que ele tem uma profissão, mas geralmente até na profissão o filho ele tende a imitar os pais. Então eu não tive isso, eu não fui projetado. Eu passei por muitas coisas junto com a minha família que muitas vezes nas brigas dos meus pais, as brigas eram tão violentas, coisas em casa sendo quebradas, a gente não tinha praticamente nada. E a minha mãe, para se defender, tacava tudo que ela via pela frente, era copo, era prato, era panela, no meu pai. E aquela constante confusão. E os vizinhos não se envolviam, sabe, pessoal? As pessoas viam meu pai bater na minha mãe e ninguém fazia nada. E eu temia que meu pai fosse matar minha mãe qualquer dia. E eu lembro que algumas vezes eu ia lá no vizinho implorando o vizinho, pelo amor de Deus, ele vai matar minha mãe, ajuda a gente. E algumas vezes esse vizinho chamado seu Manuel, ele veio, ele tirava meu pai de cima da minha mãe. Ali meu pai já começava a brigar com ele, falando que ele estava dormindo com a minha mãe. E era um inferno. E aí a polícia vinha, levava meu pai, só que quando era à noite, meu pai já estava em casa de novo, era um inferno, retomava. Eu sempre fui um garoto extremamente apaixonado pelos estudos, eu sempre amei estudar. Só que o estudo, ele deixou de ter graça para mim, porque eu não sabia o que estava acontecendo na minha casa. Nem sempre a minha mãe passava roupa, nem sempre meu pai lavava carro. Então quando a gente saía de manhã para a escola e cria que eles iam sair depois da gente ali para trabalhar, mas às vezes eles não saíam. Eu ficava com medo, o que ele vai fazer com a minha mãe quando a gente não estiver aqui. Eu tinha essas conversas com o Emerson. Até que eu falei com o Emerson, a gente não pode estudar os dois de manhã, cara. Não pode. Um tem que estudar à tarde, outro tem que estudar de manhã. Porque ele vai acabar matando a mãe e a gente não vai estar aqui, cara, para socorrer. E ele concordou comigo, a gente ali amolou minha mãe, insistiu com ela. Um de nós tinha que estudar à tarde. Ela conseguiu matricular o Emerson à tarde e eu fiquei de manhã. Mas esse temor, esse medo estava sempre no nosso coração. E aí o meu irmão cresceu, eu também fui crescendo, e nós dois começamos a nos envolver com as ruas. Fomos morar literalmente nas ruas, moramos em um bairro chamado Taguatinga, a gente morava no bairro Samambaia, era o bairro anterior. E ali a gente morava nas ruas, dormia nas ruas ali, encolhido na nossa camisa, quando a gente completou ali a pré-adolescência. E
Meu irmão, na verdade, foi o primeiro a ir morar nas ruas. E agora, quantas vezes eu estava ali sozinho para acudir a minha mãe. Meu irmão não estava mais comigo, agora era eu sozinho e os meus irmãos desesperados, no canto chorando. Até que quando eu me tornei um pré-adolescente de 11 anos, eu fui passar uma temporada nas ruas também com meu irmão e ficamos morando na rua. Inclusive, meu irmão me bateu, dizendo que eu não tinha que estar na rua, que eu tinha que estar em casa para proteger a mãe. E eu falava para ele: tu que é o mais velho, não tá lá e quer que eu assuma essa responsabilidade. E ali eu fiquei nas ruas. E nós éramos crianças destruídas. Ali a gente começou a usar droga, fumar cigarro, cheirar tiner, cheirar cola de sapato, cheirar loló, que hoje é o lança-perfume. E dormíamos ali os dois jogados nas ruas com outros vários meninos de rua. E às vezes a polícia vinha e recolhia a gente para levar para um abrigo. E a gente fugia do abrigo. E especialmente na época de inverno, a polícia passava na rua recolhendo os meninos para não morrer de frio ali. A gente dormia literalmente ali no chão duro. E quando um dia eu descobri que tinha uma pessoa ajudando o meu irmão, ele tinha um carrinho de cachorro-quente, de hot dog. E essa pessoa, esse homem, ele ajudava ali, levava os meninos para casa dele ali eu não sabia para que era, não sabia se era só para dormir ou se ele ajudava, se tinha alguma instituição. E um dia ele me levou também, junto com outro amigo meu chamado Narciso, que tinha um apelido de Ratinho. Ele me levou para casa dele. Esse meu amigo já morava nas ruas há muito mais tempo do que eu. Esse meu amigo, ele vinha sendo abusado por esse homem. Ali ele abusou desse meu amigo na minha frente. Depois ele veio, ele abusou de mim. Mesmo eu resistindo, ele ainda chegou a abusar de mim. E ali eu descobri que o meu irmão vinha sendo abusado por aquele cara, e os meus amigos, e eu fui mais uma vítima de um pedófilo. E eu, que já era destruído por dentro, me achava inadequado, e me achava feio, pensava em morrer a todo momento. Tentei me matar por 2 vezes. Ali aquele pedófilo veio e destruiu o resto de vida que ainda tinha dentro de mim. E a minha vida, ela foi esse inferno durante a adolescência, a infância inteira e a adolescência inteira. Eu tive poucos momentos assim que eu posso chamar de momentos felizes com a minha família. Os momentos felizes que eu tinha eram os momentos de brincadeiras de rua com os meus amigos. A gente brincava de pique-pega, pique-esconde, a gente brincava de bete, de salve-latinha, a gente jogava futebol. Estes eram os momentos felizes que eu tinha. Mas os momentos mesmo ali dentro da minha casa, com a minha família, eu não tive momentos de famílias bons. Até que um dia, aos 12 anos de idade, quase completando 13 anos de idade, eu estava na escola e o meu irmão Emerson estava passando uma temporada em casa. Ele apareceu lá na porta da minha sala, chorando. A professora estava lá na frente dando aula e não notou. Um outro aluno, um amigo meu, disse para a professora que tinha um menino lá na porta chorando. E aí eu olhei e vi que era o meu irmão. Falei: Emerson. E ali, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: meu pai matou minha mãe. E chorando, a professora fechou a porta, foi lá conversar com ele. Depois ela entrou, foi na minha direção, abaixou, me abraçou, falou: Glauco, você precisa ir para casa porque aconteceu algo muito triste lá na tua casa. E quando eu saí daquela sala, desesperado ali, aflito, não sabia o que tinha acontecido, dava essa informação, a professora não me falou. Eu olhei pra ele e falei: mas o que foi que aconteceu, cara? Ele olhou pra mim e falou: Glauco, mataram o pai, cara.
O corpo do pai está lá de trás da rua, caído. E apesar da tragédia não ter sido com a minha mãe, aquela notícia do meu pai me abalou mais do que eu poderia imaginar que iria me abalar. E eu saí correndo. Eu saí correndo em direção a uma casa. E tinha uns policiais ali que eu ia... Tinha um postinho policial que eu era amigo dos policiais, porque às vezes eu ia pra lá assistir TV. E quando eu fui correndo desesperado, eles me viram, entraram na minha frente, me seguraram. Eu logo, calma, cara, calma, calma. E eu lutando com o policial, me larga, eu quero ver meu pai. E ali eu fui. Corri em direção ao corpo do meu pai. Quando eu vi aquele aglomerado de gente, aquela roda de gente em torno do corpo, mais ou menos a uns 100, 150 metros de distância, quando eu vi aquilo, eu desmaiei. Eu desmaiei, eu não consegui chegar até o corpo. E aí alguém veio, um amigo da minha mãe veio, eu não vi, me falaram, me levou para casa. E eu fiquei ali desacordado durante um monte de tempo. E quando eu acordei, aquele desespero, os meus irmãos chorando, um monte de gente na minha casa, e algumas pessoas preocupadas comigo, minha mãe chorando de um lado. E aquele inferno. E esse, finalmente, foi meu fundo de poço, pessoal. O fundo dos fundos dos fundos. E eu planejei, eu falei, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu vou me matar. Eu planejei me matar. Mas antes de me matar, meu irmão veio a mim e ele falou, Glauco, nós temos que matar, encontrar quem matou o pai, nós temos que matar esse cara. A gente mexeu, descobriu quem foi, um rapaz que jogava bola com a gente planejou o crime, encontramos armas, um amigo nosso veio de carro, cada um com a arma. Eu tinha uma arma, uma garrucha que eu tinha achado no lixo. E ali, todos armados, drogados, chegou na noite do crime, eu coloquei no meu coração, eu vou matar esse cara, e depois eu vou me matar. E ali eu coloquei isso no meu coração. Esse era o plano que estava na minha mente. E eu, quando estava saindo de casa, peguei a arma debaixo do guarda-roupa. Os caras buzinaram o carro lá na porta. O Emerson chegou em mim, bateu no meu ombro e falou, tá na hora, mano. Peguei minha arma, o Emerson pegou a dele. O Emerson falou, mano, a gente vai matar todo mundo naquela casa, cara. Não é só ele, a gente vai matar todo mundo. Vai matar toda a família dele. E nós dois estávamos tomados pelo ódio. Eu estava saindo. Quando eu ia entrar naquele carro, o vizinho passou e falou, Glauco, vamos para a igreja comigo hoje. Eu falei, ô Paulinho, hoje não vai dar não, porque tem um negócio importante ali para fazer. Ele falou, Glauco, você vai para a igreja comigo hoje. Nada é mais importante do que você ir para a igreja comigo hoje. Os teus dois irmãos vão cantar comigo lá. Os dois irmãos que ele falou eram filhos dele. E eu quero que você vá lá para vê-los cantar. Vamos para a igreja. O que você vai fazer agora pode esperar. Você vai primeiro comigo para a igreja. Eu falei, não dá, Paulinho, eu preciso ir fazer o que eu tenho que fazer. E ele insistiu comigo. E ali, depois que ele insistiu comigo, eu senti algo muito forte, uma força incontrolável dentro de mim, falando, não audivelmente, mas me impulsionando para desistir de entrar naquele carro. Eu tirei a arma da cintura, joguei no banco do carro e falou, não vou mais. E meu irmão falou, uai, mano, como assim? Você tá doido, cara? Que isso? A gente tá planejando isso há um tempão, bora, que isso? Pô, qual é, Paulinho? Meu irmão tá indo numa missão com a gente ali, tu tá chamando ele pra ir pra igreja? E aí ele falou, bora você também, rapaz, pra igreja comigo. E aí tinha um dos rapazes dentro do carro, desceu do carro, que tava dirigindo, o que ia dirigir.
Desceu do carro, puxou a arma dele, olhou pra minha cara, bem dentro dos meus olhos, e perguntou se eu tava tirando ele de tempo. Qual é, parceiro? Quer dizer que você me chama pra ir vingar teu pai e agora tu tá indo pra igreja rezar? Você tá me tirando, meu irmão? Quer que eu te mato aqui? Eu falei pra ele: meu irmão, o maior favor que você pode me fazer agora é me matar. Bora, vai em frente, mata. E aí meu irmão entrou na frente, pegou assim no peito dele e falou: não, cara, não, deixa meu irmão. Meu irmão tá sofrendo pra caramba por causa do meu pai, deixa ele. E se ele não quer ir, bora só nós mesmos, bora lá matar aquele cara. E eu desisti de ir cometer aquele crime. E eu fui pra igreja com Paulinho e os seus 2 filhinhos. E o meu irmão foi cometer o crime. Naquela noite ali na igreja, eu chorei muito, porque algo muito forte começou a falar dentro de mim. E foi cantada uma música chamada Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aquela música começou a falar comigo de uma forma muito forte. Deus começou a falar comigo porque era exatamente o que eu estava vivendo. Eu vivia dizendo que eu não era ninguém, eu tinha aquele complexo interior. Aquela música começou a falar comigo, eu desabei em prantos. E quando o pastor pregou ali, ele fez o apelo, quem queria aceitar Jesus, eu fui o primeiro a levantar minha mão, aceitei a Jesus. Passou alguns minutos, o meu irmão Gabriel, ele chega lá na igreja e fala que o meu irmão Emerson foi preso. E a mãe estava desesperada lá em casa e falou para eu voltar para casa. E eu olhei para ele e falei: Gabriel, eu não vou voltar, cara. Eu não posso fazer nada. Eu não vou voltar para casa. Se ele foi preso, ele tá vivo, ele tá bem. Fala para mim que eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui na igreja. E assim eu fiz. Eu fiquei naquela igreja. Daquele dia em diante, Deus, ele começou um processo de transformação na minha vida. Um processo que durou muitos anos. Eu demorei muitos anos, pessoal, para me libertar de muitas coisas. Eu deixei todas as drogas, com exceção do cigarro. Eu larguei maconha, eu larguei tina, eu larguei cola, mas o cigarro eu não consegui deixar antes do 1º ano naquela igreja. As minhas emoções, a mágoa por aquele cara que matou meu pai, ela só foi tirada de dentro de mim no 2º ano de igreja. Deus me falou, através das escrituras sagradas, literalmente: se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Orai pelos que vos perseguem, orai pelos seus inimigos. A mim pertence a vingança. Eu li todos esses versos e Deus falou: me entrega esse ódio. E ali eu entreguei o meu ódio para Deus. E Deus foi fazendo a mudança gradativamente na minha vida. Até que um dia eu saí daquela igreja, porque mudei de bairro, fui para um outro bairro, eu trabalhava e estudava ali naquele bairro, e aí conheci um outro ministério chamado Sara Nossa Terra. Na Sara Nossa Terra, eu vivi todo o meu processo de cura interior. Fui ali para o encontro com Deus, que era a revisão de vidas. Ali Deus falou muito comigo. Tem uma parte no encontro com Deus que a gente dá um abraço ali no líder que representa o nosso pai. Eu abracei aquele líder, eu chorei quase meia hora ali nos braços daquele líder, que eles deram uma palavra exatamente sobre paternidade, e eu já não tinha mais pai, então aquilo me tocou muito. E ali a minha vida ela começou a ser transformada, e eu fui um rapaz radical com as drogas, com as más companhias, e eu parei, mas eu não consegui ter o meu sentimento liberto, as minhas emoções lavadas no primeiro momento. Levou-se um tempo para eu me curar, levou-se um tempo para eu me libertar de algumas coisas. Eu cresci vendo meu pai ter aquele acesso de raiva sempre que ele brigava com a minha mãe. Eu desenvolvi esse acesso de raiva. Eu me tornei um rapaz raivoso, mesmo dentro da igreja. Raivoso, tá? Parece que eu estava sempre com ódio, estava sempre com raiva de alguém, chateado com alguém. Eu me exaltava muito rápido, eu ficava, o meu pavio era muito curto, as minhas emoções explodiam muito rápido. E isso trouxeram muitos problemas para os meus relacionamentos interpessoais e os meus relacionamentos também amorosos. Eu fui namorar pela primeira vez com 19 anos de idade, tive muito problema com a minha primeira namorada, porque era esse cara que brigava, que gritava por tudo. Então, vivi durante muitos anos
essas coisas. Só que depois eu comecei a ter dificuldade para compreender a graça de Deus. E eu não entendia. Falava, Senhor, por que eu? Por que o Senhor me escolheu? Eu tinha um plano, eu tinha um projeto de me matar. E ali naquela igreja batista que eu me converti, era impressionante. Todo mundo que me via falava para mim, Glauco, você vai ser um grande homem, cara. Você vai ser um líder. Você ainda vai ajudar muitas pessoas. Só que eu não conseguia ver isso. A minha mente estava cauterizada. Minha mente ainda estava nos traumas de família que eu enfrentei quando eu era menor. Falei, meu pai, esse povo não sabe de onde eu vim. Como eu poderia ser esse grande homem que eles estão falando? É impossível, gente. Vocês não conhecem a minha história. Eu sou vítima de pedófilo. Eu fui abusado quando eu era criança. Eu cresci o meu pai batendo na minha mãe. Como é que eu posso me tornar essa pessoa que vocês estão me falando? A pessoa que me adotou, ela sempre falava pra mim, meu filho, você vai ser um grande homem. Na minha cabeça eu falava, cara, ela tá louca. Como é que eu vou ser um grande homem? Não é impossível ser um grande homem. É impossível ser esse líder que as pessoas estão colocando expectativa em mim. Mas Deus já estava usando a boca daquelas pessoas para falar comigo, pessoal. E eu não sei porque Deus me escolheu. Hoje eu sei que a minha boca, ela vai ser usada, independente de tudo que eu já passei na vida. Todo o sofrimento que eu já passei na vida produziu um testemunho para falar para você que Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu. E quanto mais rápido você parar de brigar com isso, mais Deus vai usar a sua vida. Deus carimbou você. Você não sabe o porquê, mas Deus escolheu você para ser um arauto, para ser um porta-voz, um representante da voz dele, um representante do reino dele, um embaixador do reino dele, conforme diz na sua palavra. Não é que você merece, você não merece nada. Existem coisas que você já fez, que só você sabe que você já fez, que de repente poderiam ser tipificadas, inclusive até como crime comum, como crimes comuns, e levar você, inclusive, até para a prisão, como eu já fiz. Pequenos furtos que eu já fiz. Mas sabe, querido, Deus me escolheu. E Deus, ele escolheu você também. Não sei se você percebeu que grande parte desse testemunho aqui eu dei chorando. Esse não é um assunto que eu gosto de falar. Por isso eu tenho certeza absoluta que se eu estou tocando nesse assunto aqui é porque Deus, ele quer falar com você que está me ouvindo aí por trás desse vídeo. Deus escolheu você. As suas circunstâncias podem dizer que não. Tem uma canção que diz, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. E é isso. A voz de Deus, através da minha voz, está encorajando você a prosseguir. Deus, na sua infinita misericórdia, me salvou. Talvez para usar a minha vida para salvar outros. Talvez o sentido da minha vida é só levar outros para o céu. E a salvação será a recompensa. A coroa da vida será a minha recompensa. De repente, querido, Deus está utilizando a minha boca. Falar que chegou a hora de você fazer um compromisso com Ele. E ser radical, assim como eu fui aos 14 anos de idade. De repente você pode falar, poxa, mas é muito difícil, tem isso, tem aquilo. Como é que eu vou me desvencilhar dessa droga? Como é que eu vou me desvencilhar desse vício? Como é que eu vou me desvencilhar desse perfil que eu tenho, desse problema, dessa dívida? Querido, se um garoto de 14 anos teve uma mentalidade radical com Jesus, porque você que é mais velho não consegue. Uma coisa que você precisa entender sobre caminhar com Deus é que não tem a ver com você. Tem a ver com a atitude de decidir andar com Deus e o resto vem de Deus. A Bíblia fala que até o querer vem de Deus, tanto o querer como efetuar. Filipenses 4,13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. De repente você não
não pode sozinho, ou acredita que não pode, porque você está sozinho, você não anda com Deus. Mas quando Deus ele começa a fortalecer você, quando ele entra na sua vida, querido, já era. Ele vai fortalecer você. Você vai chegar a lugares que não estavam projetados para você. Assim como não estava projetado para mim. Ninguém na minha casa, querido, conseguiu tirar uma carteira de motorista. Ninguém da minha família, principalmente dos meus irmãos homens, vingou. Meu irmão passou a vida na prisão e quando saiu, morreu. Ninguém fala inglês na minha casa, a não ser eu. Ninguém dirige um bom carro como eu dirijo. Olha onde Deus me colocou. Olha o que Deus fez comigo. Ele literalmente escreveu a minha história de novo. Então hoje, de repente, chegou a sua hora. Por que Deus te escolheu? Eu não sei explicar. Mas Ele te escolheu. E isso é maravilhoso. Existe um chamado, um propósito para a sua vida. Eu tenho 40 anos de idade. E agora que o chamado de Deus, o propósito está ganhando forma. Eu perdi muitas coisas, querido. Já perdi 5 pessoas da minha família. Perdi uma filhinha recém-nascida, minha primeira filha, minha mãe, meus 2 irmãos Emerson e Felipe. E perdi o meu pai. Perdi filho, mãe, irmãos e pai. Para te dizer que aquilo que eu tenho hoje e aquilo que Deus tem reservado para mim nem se compara com aquilo que eu perdi. Tem uma canção que diz: os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. É tempo de Deus instituir coisas na sua vida. De repente você vai passar um período de preparo. Deus quer preparar você. Mas logo após isso, Deus vai te levar para as nações, assim como Ele me levou. Deus vai te levar a lugares que somente a sua voz pode chegar. Existem pessoas que elas vão ouvir falar de Jesus por várias outras pessoas. Elas não vão dar a mínima bola, não vão dar a mínima moral. Mas quando Deus usar a sua boca, o seu testemunho e falar, essas pessoas vão entregar o coração delas para Jesus. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo usando outras pessoas e outros testemunhos. Por que Deus te escolheu? Eu não sei. Mas Ele sabe. E eu sei que Deus, Ele quer, e eu sei que Deus falou com pessoas que estão ouvindo e que ouviram ou que assistiram esse podcast. Eu fico por aqui. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre você a luz do rosto dele e te dê a paz.